Amém. Boa noite, igreja. Pastor Emilton acabou de falar, o tempo é seu. O pastor Alves tinha falado ontem, ó, fica à vontade. Aí eu falei, tá bom, pastor, vou fazer os 55 minutos que eu tinha me propôs. Brincadeira, só 50. Pastor Emilton falou uma coisa importante ali, né? Deus usa quem Ele quer. Isso me deixa esperançoso, que se Deus usou a mula, né? Então eu tô, né? Tenho chance. Mas brincadeiras à parte, como é bom brincar, né? Se divertir. Esse é o mês da juventude, né? O mês da juventude no Brasil inteiro, seja vários tipos de movimentos, tem homenagens, né? Para os jovens, trazendo a importância da juventude. E queria fazer uma pergunta aqui, né? Quem aqui é jovem? Levanta a mão. Quem é jovem? Gostei. Agora a pergunta, quem é que é velho? Levanta a mão. Ninguém quer levantar. Que bom. Estão certos. Se somos filhos de Deus, né? Deus renova a gente. E eu acho que é isso que eu venho hoje tentar trazer a nossa lembrança, trazer a memória, trazer na palavra de Deus o que Ele pode dizer para a gente, né? O que Ele diz, o que a palavra diz sobre a juventude. Aí a gente pode pensar, poxa, mas eu não sou jovem, então essa mensagem não é para mim. É sim. A gente vai ver um pouco. Vou até fazer umas perguntas a vocês, para a gente ver o que é ser jovem. E a mensagem, o tema que eu trouxe é um tema, acho que é bem interessante, a fonte da juventude. A fonte da juventude. Muitos contos, né, livros já foram escritos sobre, né, fonte da juventude, né, filmes. Muitos se desafiam a sempre buscar algo, uma maneira de ser mais jovem. A gente vê na ciência, né, a própria ciência está aí, a medicina, sempre com maneiras de procurar se manter jovem. Mas creio eu que a busca não seria nem de não envelhecer, porque todos sabem, né, que envelhecer é inevitável. Envelhecer o corpo, né, o corpo ele tem o auge, tem o pico e depois ele vai tendo o declínio. A gente vê isso, né, na natureza, vê nas aves e vê na nossa própria vida. Então creio que o ser humano não é tão ingênuo de achar que vai achar a fonte para nunca envelhecer. Mas eu acho que é mais a busca de ser jovem de outra forma, de ser jovem internamente. Aí a gente vai e faz a pergunta, né? O que então é ser jovem? O que é ser jovem? Fiz a pergunta ali agora há pouco, né? Quem é jovem? Aí tiveram jovens de 60, 65, 70 que levantaram a mão. Isso é ótimo, isso é muito bom. A ideia é essa. E a gente vê que tem jovens de corpo que não são jovens de espírito, de alma, né? São aqueles chamados jovens velhos, ranzinzas. Ou seja, então a gente tem duas ideias de juventude. Uma ideia física e uma ideia de estado, né? Um estado mental de juventude. Então, a pergunta, qual é a fonte da juventude? Alguém se arrisca a dar uma resposta? A fonte da juventude. Cientista, um médico, um físico pergunta para você. E aí? Alegria. A Simone falou alegria. Concordam? Levanta a mão quem concorda. Alegria. Alegria é fonte da juventude. Isso é muito bom. Alguém mais tem alguma? Bem-estar. Dois temas que a gente vai falar aqui. Alegria e bem-estar. Oi? Se alguém perguntasse para você, me diga qual é o lugar que eu vou para achar a fonte da juventude. Um lugar. Em si mesmo. Ela falou em si mesmo. O céu. Poxa, mas aí já está em outro plano, aí foge.
A nossa busca humana pela juventude, juventude eterna. Alegria de quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, lugar. Só aí ver que a gente vai mapeando, a gente vai encontrando ali algumas pistas. A gente tem uma ideia do que é a juventude em estado. Aí pensando sobre isso, me veio a pergunta, assim, me veio a resposta, veio uma pergunta, depende. Qual é a fonte da juventude? Depende. Tem um pouco disso, da alegria, de si mesmo, um pouco de um monte de coisa. Aí eu pensei em duas palavras que, se os irmãos me permitirem usar aqui, dois adjetivos que são opostos e que um é muito pejorativo, o próprio. Adjetivo novo e velho. Né? Fulano é novo. Não, fulano é o velho. Aí a gente tem aquela imagem, né, pejorativa. O velho, geralmente, primeiro sinal de que a gente possa imaginar que a pessoa é velha, né, chamar de velha assim, rugas ou cabelo branco. Eu, quando tinha uns 28 anos, primeira vez que me chamaram de moço na rua, né, um menino, moço. Aí eu, poxa, já sou moço. Já não sou mais assim, pô, ô menino, ô jovem, moço. Eu, caramba. Agora todo mundo já, onde eu vou? O senhor. Aí eu, já era. Já era, tio. Não, Aí eu, caramba, ninguém escapa. Então, né, também não vou escapar dessa. E aí vou usar esses dois adjetivos. Quando eu usar adjetivo velho, eu gostaria que os irmãos não levassem para o pejorativo. Porque vou fazer essa oposição, novo e velho. A gente tem uma imagem, uma ideia na nossa sociedade do que seria velho. Né? Velho é aquela pessoa que geralmente passa aí dos 60, que está na terceira idade. É a imagem que se tem. Alguém discorda? Infelizmente, e aí se torna pejorativo. E muita gente, realmente, com razão, não gosta de ser chamado, né, de velho. Claro, às vezes, justamente, quem é jovem levantou a mão. Ninguém gosta de ser chamado de velho. Mas é a imagem que a gente tem. Certo? Então, vamos usar essas duas oposições. E aí vem a pergunta. Para mim, eu faço essa pergunta para vocês. Fonte da juventude, depende. Você é um novo velho ou um velho novo? Fábio, não entendi nada. Então, a ideia é essa. A ideia é fazer esse jogo de palavras com dois adjetivos. Novo velho e velho novo. Mas qual seria a característica? Se eu for um novo velho, se eu for um velho novo. A característica de uma pessoa nova. Geralmente se tem o quê? A alegria, o bem-estar, não tem as dores nas costas, não tem o reumatismo, a artrose, né? Não tem ali um monte de coisas que geralmente a pessoa fala, apareceu quando passei dos 40. Aí já seria o sinal de que estou ficando velho. Começou a aparecer aquela dorzinha, vou correr no futebol, não consigo mais dar aquele pique, estou ficando velho. Então, a gente tem os sinais. Além da questão física, o velho, digamos assim, né, tem aquela questão mental. Geralmente, o velho, quando a gente chama alguém de velho, é aquela pessoa ranzinza, né, aquela pessoa que não ri para nada, está sempre de mal com a vida. Por isso que pode existir um novo velho. E pode existir um velho novo. Concordam? Discordam? Então a gente tem essas duas características, né? Do que seria um novo. Só que a regra, quem aqui já conheceu uma pessoa nova que parece um velho? E conhece um velho, caramba, que pique! Nossa, tem mais energia que meu filho de 15 anos, de 10 anos. Então a gente vê que nem sempre é verdade essa questão de a pessoa ter 60, 70, 50, ser velha. Porque a gente está trabalhando agora com o aspecto físico e com o aspecto mental, né? O estado. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, rapaz, acho que a sabedoria vem com a idade, né? Quanto mais velho, mais sábio. Vocês concordam? É regra. A sabedoria vem com a idade, então velhice é sinal de sabedoria? E, poxa, tirou logo o que eu tinha esperança, caramba!
Outras pessoas falam, com a idade vem o desânimo, o cansaço, a desmotivação, o peso. Isso aí, vamos caminhando nessa direção. Vocês concordam que com a idade vem o desânimo, o cansaço, a desmotivação? É regra? Pode ser algo que comumente ocorre com a maioria, mas vamos ver se é regra mesmo. E o que será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre esse aspecto do estado da alma de velhice ou de juventude? Bem, a Bíblia, o legal é a gente procurar na Bíblia, porque como ela é nosso rumo ali do que é verdade, ela vai dizer algo além da nossa chamada nossa verdade, os nossos achismos, né? As nossas opiniões. Quando a gente vai na Bíblia, a gente vai lá, calma aí, deixa eu ver se eu estou pensando certo ou não. A minha opinião é essa, mas deixa eu ver o que eu acho na Bíblia sobre isso. Será que a Bíblia apresenta jovens velhos e velhos jovens? Vamos lá. Primeiro eu queria explicar um pouco sobre esse jogo de palavras, que a gente vai trabalhar 4 sintagmas aqui. O que é isso, Fábio? Para quem não sabe, né, eu trabalho como professor, né, de português. Então não tem para onde correr. Quando eu vou, qualquer coisa que eu vou fazer, eu acabo pensando em linguagem, né, acaba vindo na mente ali exemplos dessa área. E o que são sintagmas? São 4 palavras ou conjunto de palavras. Esses 4 sintagmas estão dentro dessas 2 palavras, novo e velho. Novo e velho são 2 adjetivos, 2 qualificadores. O que é adjetivo? É que qualifica um nome, um substantivo. Carro, novo. Carro, velho. Carro, barato. Carro, caro. Caro, barato, novo, velho são adjetivos. Janela, bonita, bonita, adjetivo de janela. Janela, feia. Janela, quebrada. Tudo adjetivo do substantivo. E olha que legal, tem um processo linguístico que ocorre em todas as línguas chamado derivação imprópria. É quando a gente pega uma palavra e usa com outra classe gramatical. Ou seja, o velho e o novo, que a princípio são adjetivos, eles se tornam, em alguns casos, substantivos ou advérbios. Às vezes até verbo, dependendo. Ou seja, eu pego, igual, por exemplo, a palavra, nossa, João é um leão. Leão é um substantivo originalmente, mas quando eu falo João é um leão, esse leão se transformou em adjetivo, em uma qualidade, uma metáfora. Então a linguagem ela é fascinante por causa disso, ela apresenta transformações. Então tá beleza. Vamos pegar então, o que vocês entendem? Vamos pensar junto. Novo velho e velho novo. O que você entende por novo velho? Pensa aí, vamos pensar. Dá 5 segundinhos para pensar. Novo velho. Novo velho. Você se identifica com um novo velho? Quais são os sentidos que vêm na sua mente? E velho novo? Pensa aí, sentido para velho novo. Um velho novo. Concordo. Velho novo. Creio que muitos de nós vamos pensar coisas parecidas e diferentes, né? Nem totalmente iguais, mas permeando ali significados parecidos. Vamos trabalhar primeiro o novo velho. Um novo velho. Novo como característica do velho. Novo velho, um novo velho, um velho recente, um velho atual. O novo sendo característica do velho. Seria nova geração, novo idoso. Nossa, temos ali o novo velho brasileiro, o novo idoso brasileiro, a nova geração de idosos. Segundo sentido, aí seria o novo substantivo e o velho adjetivo. Um novo velho, um jovem ranzinza, um jovem, né, velho, que sem energia, digamos assim, né, com essa ideia que a gente tem de velhice. Então, um novo com estado de velho, um jovem com estado mental de velho. Beleza, 2 sentidos para esse sintagma. Agora o próximo.
velho novo. Velho novo. O novo sendo adjetivo desse velho. Velho novo. O velho também com energia. O velho novo, o velho jovem ali, o velho disposto. E o outro sentido para velho novo. O antigo novo. O novo de sempre. Ah, como se fosse, ele é meu velho amigo. Nossa, o velho Fusca de sempre. Ou seja, o mesmo de sempre. Então, em cima desses 4 sentidos, olha só, 2 palavras que elas sendo trabalhadas de forma inversa formam 4 significados. Fábio, está muito confuso isso aí. Vamos então um por um. Vamos no primeiro. Queria que vocês pensassem aí se hoje vocês acham que os velhos hoje, né, vou chamar velhos sem pejorativo, gente. Os idosos hoje estão mais espertos, mais interativos, estão mais cheios de energia do que os de 20, 30 anos atrás. Sim? Não? Concordo? O IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, monitorou aí, de 2010 a 2012, o número de idosos aumentou de 14 milhões para 22,2. 57% de aumento em 12 anos. Só 12 anos. É muita coisa. Ou seja, as pessoas estão ficando velhas, né, por mais tempo, estão morrendo menos. Os idosos estão morrendo menos. Que bom! Vamos trabalhar em cima de um problema e uma solução em cima disso? Poxa, estou ficando velho mais tempo. Isso é bom ou ruim? Vou demorar mais a morrer. Isso é bom ou ruim? Aí a gente pensa, depende. Se eu tiver com dinheiro é bom. Né? Você pensa, geralmente é que você tenha isso. É a nova geração de idosos, né? Que está fazendo academia, está tomando suplementos vitamínicos para o cérebro, está interagindo, saindo para dançar, se aposenta e abre um negócio próprio, realiza os sonhos, viaja, vira escalador, mergulhador, né? Tá lá por 70 esses dias, vi uma notícia aí, tem um site chamado sonoticiasboas.com.br, né? Surgiu na pandemia, né? Aí, mas foi mesmo. Aí uma notícia lá, uma idosa de 70 anos, 72, morando a vida inteira numa cidadezinha pacata no interior dos Estados Unidos, com 70 anos, depois se aposentou, depois da pandemia, ela parada em casa, o neto chegou, vó, vamos viajar? Tá rodando o mundo. Tá rodando o mundo. Agora o próximo sonho dela é conhecer a aurora boreal na Noruega. Saiu das 70 anos da cidadezinha pacata, sem nem quase sair do estado, nunca tinha saído do estado dela. Agora está viajando o mundo. Com certeza. Aí você fala, tá, Fábio, mas ela tem dinheiro, né? Ela é americana, ela ganha em dólar, tá aposentada, ela junta e viaja, beleza. E o idoso que não tem dinheiro, o idoso brasileiro? Geralmente, na média. Tem quê? Boa! Passa o cartãozinho lá, cara. Me libera aí, moço. Isso aí, ela tá falando esses dias que sozinha pegou o avião aqui, foi para Manaus, chegou lá, ô irmão, tudo bem? Ligou para ele, vai me buscar, tô no aeroporto. Hã? Que aeroporto? Tô aqui em Manaus, já me buscar. Dá um banho, dá um banho. Aí você pensa, e o idoso que mora, às vezes, vamos supor, lá no alto de uma favela, lá no Rio, lá em Macaé, não sei, beleza, uma favela plana é uma coisa, mas uma favela lá no alto do morro, Dona Marta, Rocinha, Vidigal, que você tem que subir escadaria, o idoso de 60, 70, 80 anos. Eu tenho uma tia, irmã do meu avô, mora até hoje na Rocinha, tá? Deve ter uns 80 e poucos. Então a gente tem esses dois lados. Mas também vem aí com isso uma pergunta, será que só que é pré-requisito o idoso rico, ou que ganha em dólar, ou que tem dinheiro,
Ou que mora numa cidade de qualidade de vida, numa cidade legal, que não tem violência, tem qualidade de vida. Será que só por isso ele vai ser jovem também? Vai ser um idoso jovem? Quissamã é uma cidade tranquila para se viver, uma cidade que quase não tem violência, né? Muito raro, uma cidade plana, não tem morros para subir e descer. Mas aqui também tem idosos velhos, não jovens, né? Ou seja, também não quer dizer que a pessoa ter dinheiro, o idoso ter dinheiro, morar numa cidade de primeiro mundo, é pré-requisito para ela também, né? Não ser ranzinza, não ser de mal com a vida, desgostosa. E não quer dizer que o idoso ser pobre e morar no alto da favela quer dizer que ele vai ser um idoso velho. Então a gente vê que não tem regra para essas coisas. Tem algo além do dinheiro e da qualidade de vida. Perfeito. Vamos lá. Vamos abrir Salmo 103, de 1 a 5? Agora vamos ver lá na Bíblia. Salmo 103, de 1 a 5. Fábio, até agora você só está falando. Quero Bíblia, Fábio. Bíblia. Vamos lá. Salmos. O que a Bíblia tem para falar sobre esse o quê? Esse novo velho, né? Esse velho atual, velho de hoje em dia. Salmo 103, está aqui. De 1 a 5. Vou ler aqui na minha versão e vocês podem acompanhar aí. Davi vem falando assim, ó. Salmo de Davi. Dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Então ele está falando com a alma dele. Alma, louve a Deus. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Então ele está com bastante alegria aqui. 2. Louve o Senhor, a minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Alma, se alegre, louve e não se esqueça das bênçãos. 3. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Opa! Está lembrando das bênçãos de cura, salvação, perdão. Então, a Davi, primeiro, alma, se alegre. Por quê? Você se lembra da cura, do perdão, da salvação. 4. Ele salva a minha vida de perigos mortais. Ou seja, ele me dá livramentos. Quando nem imagino por que me atrasei quando saí de casa, é aquela tal Jesuicidência que a gente fala. Né? Então, ele está reconhecendo que Deus dá livramento a ele. E me cerca de amor fiel. E se interessa por mim com muita ternura. Ele sente que Deus o ama, que cuida dele, que trata ele com carinho, com cuidado. Ele sente esse amor de Deus. Aí chega no 5, ele enche minha vida de coisas boas. Coisas, variadas coisas, um monte de coisas. E olha como que finaliza, que lindo isso. A minha juventude se renova como a águia. Ele começa então dizendo, alma, louve a Deus. Por quê? Por tantas bênçãos que ele já te deu e te dá ainda. E por causa disso, por essa lembrança, por eu reconhecer isso, a minha juventude se renova. Aqui não tem a idade dele, independente. Ele que provavelmente tinha mais de 20 anos, né? Nos Salmos, mais de 20. Então não era jovenzinho. E ele está dizendo que a juventude dele, ou seja, o estado dele de espírito se renovava. Aí quando a gente vai... o que é essa juventude que ele diz aqui? Quando a gente vai lá no hebraico, mesmo na raiz, a palavra é naur. Naur tem os dois sentidos também que a gente tem aqui no português. Tem, primeiro, o sentido concreto, aquilo que é novo, recente, né, uma criança, e tem o sentido de estado de espírito. Ou seja, a mesma palavra no hebraico que ele usou é o mesmo sentido que a gente entende também de juventude. Então, como ele não pode se renovar fisicamente, nascer, né, voltar a ser criança, logo ele está falando aqui de uma juventude em estado de juventude. Então aqui já temos o primeiro segredo que a Bíblia nos traz sobre o segredo da juventude, que é gratidão. Sermos gratos a Deus por tudo.
Tudo. Gratidão. E aí, quando a gente vai lá na psicologia positiva, a psicologia positiva trabalha muito o que você faz hoje para ser feliz amanhã. Ela tem um exercício que diz o seguinte, para você se curar mais rápido de depressão, de ansiedade, você faz o diário da felicidade. O que é diário da felicidade? Todos os dias de noite, antes de dormir, você começa listando 10 coisas boas que aconteceram com você naquele dia. Aconteceu nada de bom comigo. Pensa que você vai ver o que aconteceu. Mesmo que seja apenas acordar de manhã e respirar e poder ver seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão. É coisa boa. Aí que mora a gratidão, nos detalhes que geralmente passam despercebidos. Que a gente acaba associando bênção com, geralmente, dinheiro, saúde, qualidade de vida, vida próspera, um bom emprego, um bom carro, e se esquece da vida de verdade. A gente lembra, fica focado só em coisas físicas, materiais, e esquece do que de verdade são as bênçãos que Davi lista aqui. Livramento, cura, salvação. Certo? Então, primeiro segredo, gratidão. Vamos agora para o segundo sentido. Novo velho. Mesmo sintagma, novo velho. Esse novo velho é aquele chamado, como gostam de dizer muito por aí, jogador caro, mas cansado. Quem já ouviu essa expressão aí? Tá mais entre os jovens, adolescentes. Jogador caro, mas cansado. O que é isso? É um jogador preguiçoso, jogador que foi caro. É um menino novo, mas que é velho. Tá aqui, ó. É um novo velho. É aquele menino... Levanta daí, rapaz. Vai pegar uma enxada, capinar um lote, fazer alguma coisa para alguém. Ah, não. Isso aqui, depois de acabar essa... Eu vou primeiro maratonar essa série aqui da Netflix. Não, aqui tô jogando. Aí daqui a pouco, né? Cara, isso é uma bola de neve. A nossa vida é uma bola de neve. Ela vai sempre aumentando aquilo que a gente alimenta. A gente não vê a bola crescer, mas ela cresce. Ela cresce. Todo dia a gente coloca um pinguinho de neve ali, naquele hábito. A gente fala até assim, só, sei lá, 40... Isso eu dou eu de exemplo. Um péssimo hábito que eu tenho é dormir tarde. É uma batalha, uma briga comigo tremenda, que eu tenho que acordar cedo para estar na escola às 7 horas. Só que eu gosto de dormir tarde, eu sou ativo de noite. Aí chega de noite, 10 da noite, eu tô ligadão. Minha esposa sabe, eu tô, caramba, vou ter que dormir, não, dormir. Aí eu vou ver uma série, vou ver TV, vamos ligar ali, vamos ver Big Bang Theory antes de dormir, vamos... Aí acordo de manhã com aquele sono, aquele cansaço, para que eu fui dormir tarde? Aí quando vai ver, daqui a pouco a gente já não consegue mais dormir cedo, porque virou hábito dormir tarde. A bola de neve cresceu que você não viu. E aí depois, para tirar a neve dessa bola de neve, ela já está rolando um morro abaixo, já fez uma avalanche imensa. E aí tem um rapaz chamado São Tomás de Aquino, eu vou falar, um teólogo, filósofo antigo aí. Ele escreveu sobre assídia. Alguém ouviu falar essa palavra? Assídia. Assídia é o termo que se usava antigamente na teologia para algo que vai um pouco além da preguiça. Seria um dos 7 chamados pecados capitais. Tem a gula, a soberba, a arrogância, a ira, a inveja. Tem a assídia. O que é assídia? Não é preguiça, é um pouco além, mas a preguiça é um sintoma. Não tem aquela lombeira que dá depois do almoço? Meu Deus, bateu o sol, acabei de comer, aí vi o computador, estou no trabalho, a cabeça está caindo. Né? Quem trabalha em área administrativa sabe, depois do almoço vai trabalhar no computador, a cabeça começa a cair, não adianta. Você está no sol também, sai do sol, 2 da tarde, 1 da tarde. Chega em casa como? Disposto? Quando você tem que ir no mercado 1 da tarde, debaixo do sol, voltar para casa? Não, você está com aquele cansaço. Ele fala que isso aí não é assídia. Isso é uma preguiça normal. É fisiologia. O corpo se desgastou. É normal. Assídia seria o que vai além. Assídia é o que afasta a gente de querer fazer o bem.
o bem divino. É quando a gente começa a deixar de fazer coisas que agradam a Deus, coisas boas, coisas que são para o próximo, por causa da preguiça. E não é preguiça de se cansar, porque também ninguém gosta de se cansar. Pô, vamos bater uma laje ali, vamos capinar um lote. Rapaz, tem que ir mesmo, tem que ir. Se eu não capinar aqui na frente da minha casa, vai dar bicho, vai dar... Eu tenho que capinar. Dá aquela preguiça de, poxa, queria tá vendo uma TV, mas tem que capinar. Isso também é uma preguiça normal, porque né, você sabe que vai cansar. Agora, a assídia é quando você começa a deixar o mato crescer, começa a dar bicho, e por preguiça você deixa de fazer esse bem para você, para o próximo, você começa a deixar de desempenhar o chamado que Deus te deu. Aí se torna o mal. Isso seria a tal da assídia. E o que será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos abrir comigo lá, por favor, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Alguém pode abrir Mateus 28, 19 e outra pessoa, por favor, abra 2 Timóteo 4, 7. Quem achar Mateus 28, 19, pode ler, por favor. Quem ordenou isso? Deus, né? Jesus, e de fazer discípulos. Então, no mínimo, o cristão tem um chamado aí que é comum a todos. Né? É comum a todos. Pode ter o dom da música, o dom da palavra, o dom disso, o dom de ajudar o próximo, o dom de servir, mas no mínimo, todo cristão tem o dom de ide. Então a gente sabe que ficar parado, deixar a preguiça tomar conta, já não é algo bom para a gente. Porque a gente tem um chamado. Então, o excesso de preguiça atrapalha o chamado? Vai atrapalhar. Então já temos aí um problema. A preguiça em excesso atrapalha a gente de exercer o chamado que Deus nos deu. 2 Timóteo 4,7. Alguém? Quem não gostaria de dizer isso aí 1 minuto antes de partir? Só que para dizer isso, pode ter a tal da assídia? Imagina Paulo. Paulo, beleza, estava lá, caiu do cavalo, opa, conhecer Cristo. Está lá, beleza, beleza, já estou salvo. Deus, Jesus, você se revelou a mim. Pô, obrigado, Jesus. Você me tirou lá, né, da religiosidade, não sei o quê, tá, aquela coisa toda. Te conheci, não te persigo mais, não persigo mais crente. Ah, beleza, conheci a verdade. Vou voltar lá para a minha sinagoga, vou continuar lá na minha vida boa que tinha lá em Roma. Continuar na vida boa. Só que ele não fez isso. Ele falou, rapaz, calma aí. Depois desse tombo do cavalo, não, eu tenho um id, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele não deixou a preguiça tomar conta. Ele poderia, né, deixar a comodidade. Tinha o status que ele tinha, romano, judeu, religioso. Já conheceu a verdade, conheceu Cristo. Não, ele foi lá. Aí foi para Itália, foi para Grécia. Dizem até que frequentou a Espanha, né? Isso aí é uma polêmica. Não se sabe se ele chegou até a Espanha ou não. Sinal de que andou um bocado. Sofreu naufrágio, foi perseguido. Nossa, tem que estar muito disposto. Tem que estar muito disposto. E aí então beleza, a Bíblia já fala pra gente, dá sinais pra gente de que, preguiça vai bater, mas, não se deixa vencer. Aí a gente vai lá para Elias. Obrigado. Valeu. Vamos abrir lá 1 Reis 19. 1 Reis 19. 19, deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 9. Vamos analisar aqui uma sequência de 4 ou 5 versículos que falam aquela famosa passagem, né, de Elias na caverna. Né, a gente sabe aí que depois Elias entrou na caverna depois que ele, né, matou lá, acho que foram 300 profetas de Baal, tal.
Nossa, foi uma coisa tremenda. Quando a gente lê essa história, a gente fica, rapaz, Aí lá para a caverna. Estava cansado, bateu o cansaço, bateu o desânimo. Vou ler aqui a partir do 9. Acharam? Acharam? Podemos ler aqui? 19:9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor Deus dos exércitos. Porém, o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando me matar também. Ele vai e reclama, né, as suas frustrações para Deus. Deus, está demais, Deus, está bravo. Só eu que sobrei, ninguém mais quer buscar ti, não. Aí Deus vai e fala. Ou seja, Elias estava quase entrando na sídia. Ele estava naquele desânimo, naquela, não aguento mais, não aguento mais. Aí Deus vai e manda, saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse, tá. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vento de tempestade atingiu a montanha, e era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, veio o som de brisa suave. Aí vem no 13. Vamos lá no 13. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. Ele ficou. Deu um passo, meio caminho andado. E uma voz me perguntou, por que você está aqui, Elias? 14. De novo ele respondeu, tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos, porém o povo de Israel não cumpriu o seu trato. Repetiu, está murmurando. Ó vida, ó céus, ó azar. Elias entrou no processo de murmuração constante. Só murmurava. Ai, vida, vontade de sumir, vontade de desaparecer. Um dia vou jogar tudo pro alto, vou largar, vou meter o pé. Ah, não sei o que. Murmuração. Lembra da bola de neve? Quanto mais a gente murmura, mais vai murmurar. E aí vira procrastinação. O Senhor derrubou seus altares e matou, tal. Sou o único que sobrou e agora estou tentando matar também. 15. Então o Senhor disse a ele, volte pela estrada do deserto para Damasco. Ou seja, aí Deus teve que chegar e falar, Elias, faz o seguinte, volta. Então Deus teve que dar uma chacoalhada e Elias falou, meu filho, levanta, sai da caverna. Foi para a porta. O que você está fazendo na porta? Sai, volta, vai. Meu filho, vai. Mesmo sem ele querer, ele teve que ir, porque ele tinha que cumprir o chamado. Teve que cumprir o ID que Deus tinha designado a ele. Então, às vezes, a gente precisa dessa chacoalhada também. Né? Deus, não aguento mais, Deus. Aí Deus vai lá e fala com a gente em espírito, fala com a gente na Bíblia. O importante é esse, a gente não se deixar vencer pela sídia. Aí vem um texto aqui que é muito, muito, muito legal. Está chegando no final desse segundo item. Vamos abrir lá em Marcos 5, de 41 a 43. Marcos 5, 41 a 43. A passagem em que Jesus ressuscita a filha de Jairo, que era um chefe da sinagoga. 41. Segurando a menina pela mão, ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu ordeno, levante-se. Olha que Jesus falou, menina, levante-se. Qual foi a ordem de Jesus? Levante-se. Ela estava morta, deitada, gelada. Menina, levanta. Olha que legal agora. 42. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, era jovem, levantou-se, cumpriu a ordem de Jesus. Aí continua. E começou a andar. Tá, Fábio, claro, mas ela poderia levantar. E olha que legal, ela poderia entrar no processo de Elias. Pô, Jesus, estava tão bom onde eu estava. Estava indo para o paraíso. Poxa, por que você me trouxe de volta para esse mundo aqui, esse deserto de Israel? Tem que andar para caramba pegar água no poço.
Poxa, vou ter que sofrer dores de parto, vou poder estar suscetível a sofrer uma desilusão amorosa. Essa terra cheia de violência, toda hora uma guerra aqui, uma guerra ali. Poxa, Jesus, está tão bom, eu estava indo para os braços do Pai. Meus pais iam ficar felizes, iam ter outros filhos, iam se alegrar, ia substituir. Poxa, Jesus, para que você me trouxe de volta? Aquela famosa vontade de morrer, vontade de sumir desse mundo. Deus, me leva logo. Ela poderia ter falado isso, né? Poxa, Jesus, caramba, você podia me despertar, Jesus, lá da Suíça, lá mais fresquinho aqui que em Israel. Poxa, podia me ressuscitar lá em Cancún, lá tem água azulzinha. Aqui não, tem o Mar Morto, todo salgado, dá nem para nadar. Ela poderia reclamar de um monte de coisa. Israel, deserto puro. Ela levantou e andou. Começou a andar, ou seja, agiu. Começou a agir. Fábio, isso aí não é relevante não. Não é relevante? Olha o próximo versículo. 43. Tá, começou a andar e todos ficaram muito admirados. 43. Jesus lhes proibiu de contar o que tinha acontecido e mandou-lhes dar alguma coisa para ela comer. Se o andar depois do levantar não é importante, por que seria importante o texto enfatizar que Jesus mandou os adultos dar alguma coisa para a menina de 12 anos comer? Porque ela estava fraca, ela estava morta. Ela devia estar horas sem beber e sem comer, o corpo dela estava fraco. Mas ela tinha 12 anos, ela levantou e começou... Vida, estou de volta, vida! Ela estava alegre. Ela estava alegre que estava viva. Seja no deserto, seja onde fosse, estava alegre que estava viva. Deus, você não me deu aquilo, você não me deu aquilo outro, você está vivo. Anda, age, ide, vai. Ação. Segunda palavra-chave. Segredo da juventude. Ação. Ficar parado adianta alguma coisa? 20% dos adultos, 1 a cada 5, são procrastinadores crônicos. O que é procrastinador crônico? Aquela pessoa que sempre deixa para depois, sempre fica na promessa. Eu quero, eu vou. E isso, as maiores causas da procrastinação é o medo de falhar. Insegurança e perfeccionismo. Insegurança é achar que não é capaz. Perfeccionismo é achar que é tão capaz, mas quando fizer tem que ser bem feito. Eu não vou fazer se não ficar lindo, perfeito, nas condições favoráveis e ideais. Só que a condição ideal existe? Não, ele só está postergando. Mas o que Jesus fala? Levanta. A menina levantou e foi, andou. Não questionou. O que eu estou fazendo aqui? Mandou de volta? Não, pegou, andou. Ação. Segunda palavra-chave. Ação. Então já passamos pela gratidão e pela ação. Quando a gente se mexe, a gente se torna mais jovem. Vamos lá então para o terceiro. Terceiro sentido. Velho, novo. Agora vamos trabalhar em cima do velho novo. O velho novo é aquele idoso disposto. Temos aí, né? Esse dia eu estava numa festa de aniversário e encontrei um senhor de 80 e poucos anos falando assim. Olha, começou a contar a história da vida dele e tal. Aí ele falou, olha, quando na minha juventude eu saía por esses matos e tudo ali, na Restinga, para caçar. Como era bom lá meus 60 anos. Vou repetir. Na minha juventude, eu gostava de sair pelos matos aí na Restinga para caçar. Como era bom meus 60 anos. Será que eu chego a esse estado aí? Cara, com 60 anos aí pra... Beleza, tudo bem. Temos um problema com isso, esse idoso que é disposto. A falta de companhia. Dificilmente ele acha alguém para fazer essas atividades com ele. Por quê? A outra maioria dos amigos dele estão velhos, não estão velhos novos. E quando ele às vezes está disposto, a família não dá o ibope para ele.
o neto não está nem aí para ele, o filho, a filha não está nem aí para ele, não pega, não acompanha. Às vezes ele quer sair com o neto e fala, sai daqui, vovô, sai com meus colegas. Ou então, não sei o que, vou ao aniversário tal. Vou nem chamar meu pai ou minha mãe, porque não, vai querer ir embora mais cedo, aquela coisa toda. Ou seja, ignora o idoso. Mandar isso logo todo para envelhecer logo, para o asilo, que seja. Às vezes o idoso quer, mas a família não apoia. O que será que a Bíblia fala sobre isso? 1 Timóteo 5, 3, 4, de 3 a 4. Vamos abrir lá. 1 Timóteo 5, 3 a 4. Sobre esse velho novo, esse velho disposto. Como resolver esse problema da solidão dele, que não tem companhia para acompanhar o ritmo dele. Às vezes desprezado pela família. A igreja deve cuidar com carinho das viúvas, se elas não tiverem ninguém mais para ajudá-las. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, são estes que devem tomar a responsabilidade, pois a bondade deve começar em casa com o sustento dos pais necessitados. Então, quando os pais não têm a condição, ou não têm a companhia, estão se sentindo solitários, é dever de quem dar esse apoio? Dos filhos. Largar o pai e a mãe sozinhos só porque não gosta de alguma coisa, algum comportamento, vai me envergonhar, vai andar devagar na rua. Então, esse idoso que está disposto, que quer sair, pega ele e vai com ele. Marcos 10 e 15. Esse foi o recado para a família. O que Deus fala agora para o próprio idoso que gostaria de ser um velho novo? Às vezes a pessoa se reconhece, Poxa, realmente, eu estou muito ranzinza, estou muito desgostoso, só reclamo de tudo. Às vezes o idoso está vendo que ele está assim e não está gostando. Ele, cara, eu não era assim, por que eu agora só reclamo de tudo? Só vejo, vejo negativo em tudo. Entro no mundo da fofoca, A diversão fica em falar mal das coisas das pessoas. Aí vamos lá, Marcos 10, 15. Marcos, porque aí entra o policiamento, A gente tem que se policiar para a gente não transformar a bola de neve, numa avalanche. Marcos 10, 15. Tá assim. Eu lhes digo a verdade, Jesus falando. Todo aquele que se recusar a vir a Deus como uma criança, nunca lhe será permitido entrar no reino, entrar no seu reino. A gente viu aqui que o estereótipo de criança é o quê? Energia, alegria, vitalidade. E Jesus está falando para criança? Não, Jesus está falando para adulto. Jesus não está dizendo para a gente fazer criancice, imaturidade. Comer e deixar cair as coisas na roupa. Não é isso que ele está falando. Sair correndo por aí, pisar na lama, pular na poça d'água. Não é isso. Ele está dizendo, seja leve como uma criança. Criança não anda por aí desconfiando de todo mundo, achando que vai ser passada para trás, achando que a vizinha está falando mal dele, guardando rancor porque alguém olhou torto para ele, falou mal dele no trabalho. Criança pede desculpa, amiguinho. Desculpa. Agora dá um abraço. Dá um abraço. 2 minutos depois está brincando de novo. Perdoa fácil. Não guarda rancor por opção. Às vezes a gente é adulto que guarda. Não vou esquecer. Pensa que eu vou esquecer? Vai ter volta? Vai precisar de mim? Jesus está falando, tem que ser que nem criança. Aperta a mão do amiguinho. Tá, tchau, vai. Amanhã nem lembra o que aconteceu mais. É a leveza da criança. Quando a gente foca nisso, calma aí. Fiquei com raiva daquilo. Deus, abençoa. Senão a gente entra no estado de vitimismo. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, as pessoas só querem passar para trás. Onde eu vou, as pessoas só falam mal de mim, me olhou torto. Não vai sair mais de casa daqui a pouco. Entra no estado de neurose, achando que está todo mundo contra ela. Criança não, criança acorda de manhã cedo, vejo Débora, acorda de manhã cedo, escola! Não fica pensando, meu Deus, mais um dia de trabalho,
É tentador. Esse estado de vitimismo não é tentador, gente? Ai, meu Deus, por que, Deus? É tentador, gente. A gente gosta de ficar naquele... Poxa, Deus, podia ganhar na loteria. Eu não jogo na loteria, mas eu podia ganhar na loteria, Deus. Só não jogo porque a igreja fala que não pode. Mas queria jogar. Vou pro Tigrinho. Ninguém tá vendo? Vou lá pra Bet, pro Tigrinho. Porque a gente gosta dessa coisa. Poxa, só eu, só comigo. Entra no estado de vitimismo. Então Jesus está falando, leveza. Leveza como uma criança. Então, terceira palavra-chave. Inspiração. Vamos nos inspirar em quem? Na fonte da leveza. A fonte da juventude, né? Uma fonte da juventude. A alegria, como a Simone falou. Simone falou agora há pouco, né? No início, a alegria. Criança é sinônimo de alegria. Beleza. Tem aquela música, lembra? Solta o cabo da nau. Ou seja, o que é isso? Aquela preocupação que a gente fica, né? Aquela mágoa, aquela preocupação, aquela ansiedade, aquele medo, aquela frustração que a gente fica agarrando, fica segurando. Não solto, não vou soltar isso aqui, não vou soltar. Solta. Vai embora. Deixa que Jesus toma conta do barco. Barco lá na tempestade, eu vou dormir. Como eu vou dormir na tempestade? Cara, dorme, você não confia em Deus? É um desafio pra gente, é um teste. Sabe, falar é fácil. Falar é fácil, concordo. Fazer é difícil, concordo também. É para todos nós isso. É por isso que a gente vai para a Bíblia. Então, seja como criança. É difícil. Seja como criança. Para finalizar, último, velho novo. Esse aqui eu não encontro. Esse aqui é o antigo novo. Aquele sentido de velho novo. É o novo de sempre. Né? Olha, esse aqui é aquele o meu velho carro de sempre. Nunca me deixou na mão. É meu antigo carro. Aquele que sempre foi aquele... né? Meu carro. Eu não consigo encontrar nele nenhum problema. Nos outros três nós encontramos problema e fomos atrás da solução. Nesse aqui, eu não vejo problema, sabe por quê? Para ele ser o antigo novo de sempre, é sinal de que ele nunca foi velho. Permaneceu sendo novo. Mas como que isso é possível? Então, aqui que a gente vai ter que ir para a Bíblia para procurar um personagem, encontrar um personagem que para mim ele é muito injustiçado. Ele é muito injustiçado. Muito injustiçado. Vamos abrir lá em Josué 14, de 5 a 15. Já está acabando já, gente. Falta, nos 55 minutos falta pouco. Josué 14, de 5 a 15. Josué 14, de 5 a 15. Aqui a pergunta... Aí a gente volta naquelas duas perguntas. Idade é sinal de sabedoria? Idade é sinal de desânimo? A resposta é depende. Depende de como você cuidou da sua saúde até chegar à velhice. Depende de como você trabalhou os flocos de neve. Se foi para construir uma bola de neve que gerou uma avalanche, ou se foi para construir um boneco de neve, para se divertir com ele, com seus filhos, com seus netos. Né? A gente pode deixar construir uma bola de neve que faz um estrago, ou se divertir com os flocos de neve. Então vai depender de como a gente se alimentou. E aí eu vou trazer o personagem chamado Caleb. Por que ele foi injustiçado para mim? Porque a gente usa esse nome Caleb para duas coisas. Ou para, quando a pessoa vai ser pai ou mãe, ver a reação da pessoa, né? Fala, coloca o nome do seu filho de Caleb, Melquisedeque, né? Naum. Aí a gente vê, Deus me livre, colocar desse nome estranho. E o outro, quando a gente vê, né, o nome de Caleb, é para dizer que ele era um amigo de Josué. Aí a gente vai e foca em quem? Josué. Cara, Josué realmente foi um líder fantástico. Só que a gente se esquece do coitado do Caleb. Vou ler aqui o 5, do 5 ao 15. Vou ler rapidinho para a gente, né, terminar rapidinho. Assim a distribuição das terras foi feita em rigorosa obediência. Aqui é depois que Josué já conquistou tudo e começa a distribuir as terras da Canaã, né, da terra que foi conquistada. Rigorosa obediência às instruções dadas pelo Senhor a Moisés. Um grupo da tribo de Judá, chefiada por Caleb, filho de Jefoné, da família de Quenaz,
apresentou-se a Josué em Gilgal e disse: lembra que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, quando estávamos em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você? Eu estava com 40 anos de idade. Com 40 anos de idade, isso aqui foi lá no início, quando eles começaram a sair do Egito lá. Estavam fugindo do Egito. Ele já estava com 40. Quando fui enviado por Moisés, servo de Deus, de Cádiz Barneia, a Canaã, para espionar a terra, e fiz um relatório digno de confiança. Ele aqui está reivindicando. Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimado. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés me disse: a parte da terra de Canaã, por onde seu pé pisou, pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. E deu uma promessa. Moisés, da parte de Deus, deu uma promessa para Caleb. 10. Agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida. Calma aí, 45. Ele foi espia com 40 anos. A viagem de ida e volta para Canaã foi de 40 dias. 40 dias, com 40 anos de idade, em terra seca, árida, no deserto, para visualizar, espionar gigantes que moravam lá, que eram os Enaquins, que moravam lá naquela terra, e voltar. 20 dias para ir, 20 para voltar. Aí conquistou. Aí ficou, voltou, o povo se rebelou, Deus falou: só Josué e Caleb, que foram fiéis, vão conhecer a terra prometida. Essa geração toda aí, de 20 para cima, vai rodar. Só vai entrar a nova geração e Josué e Caleb. Porque eles tiveram fé quando viram os gigantes. Aí passou 40 anos no deserto. Só no maná, na nuvem, nas cordonizes. Passou os 40 anos. Opa, Moisés partiu, Josué chegou, Moisés falou: Josué, agora é contigo, ser forte e corajoso, vamos embora. Quando partiu daqui, você que vai entrar em Canaã. Josué pegou, vamos embora, Jericó, não sei o quê. E Caleb com ele. Derrubaram um monte de cidade. Ele já tinha 80. Caleb estava com 80 quando foi invadir Canaã. 80. Caleb podia chegar e falar: beleza, já invadimos, conquistamos Jericó, conquistamos várias cidades e tal. Estou aqui na terra prometida, Canaã, comendo uvas, bebendo leite, tomando mel. Estou de boa, vou fazer uma redinha aqui para mim na tenda. Não podia? Agora minha aposentadoria. Só que Caleb tinha uma promessa. Ele estava com 80, mas não estava morto. Ele levantava, opa, ide. Aí a gente continua aqui, olha o que ele faz. Passaram-se 5 anos depois da entrada em Canaã. Estou agora com 85 anos de idade. Sinto-me forte, agora como quando Moisés me enviou naquela missão. Posso sair para combater e voltar depois do combate como naquela época. Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Ei, eu tenho promessa ainda, estou com 85, mas não estou morto não. Prometeu, fez a promessa para mim e para minha família. Naquela época, você certamente se lembra que os Enaquins viviam em suas grandes cidades fortificadas. Mas estando o Senhor comigo, expulsarei, olha só a fé dele, com 85 ainda. O Senhor estando comigo, eu com 85 expulsarei os gigantes ainda da região montanhosa. Expulsarei aqueles homens de grande estatura, como ele prometeu. Então Caleb foi abençoado por Josué e recebeu dele o território de Hebrom como herança permanente. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, porque ele tinha seguido com firmeza o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamado, e por aí vai. Então a terra repousou da guerra e houve paz. Muita gente esquece e nem sabe dessa história fantástica de Caleb. Qual foi o segredo de Caleb, então? Já que ele está no quarto sentido, qual vai ser essa palavra-chave que a gente vai achar do segredo da juventude de Caleb? Missão. Ele tinha uma missão, tinha um propósito. E como que ele sabe que ele tinha uma missão e um propósito?
porque ele andou com Jesus. Fábio, calma aí, não, Jesus é Novo Testamento, Fábio. Você está lá em Moisés ainda, depois de Moisés. Vamos ver como que ele andou com Jesus? Alguém que representava Jesus para ele. Ele andava com quem? Com Josué. Josué, a palavra Josué em português, quer dizer... Josué. Josué, na verdade, ele não chamava Josué, ele chamava Oséias. Em hebraico é Roshea, que significa salvação. Moisés mudou o nome de Roshea para Yehoshua. Yehoshua, que em hebraico significa o Senhor é a salvação. Aí, Yehoshua, abreviado, é Yeshua. Em grego, no Novo Testamento, quando fala de Yeshua, que é o Josué, em grego, Yeshua significa Iesous. Iesous, no latim, quando foi latinizado, virou Jesus. De latim veio o português, virou Jesus. Josué é a mesma coisa que Jesus, só que Josué é hebraico, Jesus é português, o nome. Que de hebraico virou grego, de grego virou latim, e latim virou português. Mas no grego, no grego, o nome é o mesmo. E Jesus, ou Josué... Acabou a bateria aqui. Tem algum ligado aqui? Acho que foi aqui, Gleice. Josué tinha uma missão, não tinha? Josué tinha um ID. Entrar na Terra Prometida, liderar. Josué era o líder. Caleb auxiliava Josué. Josué era o alvo. Josué tinha ali o propósito que Caleb seguia. Então, Caleb seguiu Jesus. Caleb olhou para Jesus, ou seja, aquele que é meu guia, que é meu líder, é ele quem eu sigo, eu estou com ele. E quando a gente vai lá no ide e fazer discípulos, ordem de Jesus. Então o segredo para Caleb aqui foi saber que ele tinha a missão de seguir, aquele que liderava, aquele que era o guia. Então, Caleb, fonte da juventude de Caleb, certeza da missão que ele tinha. Quando ele olhava para quem? Para Jesus. Ou Josué, que era o guia da missão. Quando a gente vai para o ID, a gente está seguindo quem? Jesus, não é? A ordem de Jesus. Para finalizar, gente, Caleb tinha um propósito, tinha a missão, né? Seguir a Josué, que significa o Senhor é a salvação. E o que Jesus é para a gente? Salvação. Quando seguimos o ID de Jesus, então temos renovação diária. A gente levanta sabendo que tem um propósito. Não é só trabalhar, correr atrás do pão, alimentar. Não é só isso, não é só ganhar o dinheiro. Quando seguimos o Jesus, então temos renovação diária, temos a juventude em nós, até finalizarmos o que? O bom combate. Por quê? Porque eu segui o ID até o final. Se quisermos chegar à fonte da juventude, ela se chama... Qual a fonte da juventude? Se chama... Jesus. É Ele que nos dá o ID, nos dá o propósito. Ele nos ensina o segredo da gratidão a Deus pela vida e pelas bênçãos. Então podemos nos alegrar, como Simone falou, fazendo parte da nova geração de idosos. Né? Vou para a academia, como o senhor Milton está lá, mandando ver os filhos, né? Porque ele não... Tenho certeza que ele não vai para a academia, né, para ficar saradão para ir para as meninas. Não é isso, tenho certeza. Mordomia, ele está vivo. Levantou, calma aí, vou cuidar de mim, cuidar do meu corpo, vou me alegrar. E o exercício físico faz o quê? Libera dopamina, libera substâncias boas para o corpo. Ou seja, alegria. Ele vai porque sabe que isso gera alegria para ele. Jesus nos ensina o segredo da ação.
Então, não apenas levantamos de manhã, mas andamos com energia, como a filha de Jairo, e deixamos de ser o jogador caro e cansado, deixamos de ser o jovem cansado. Ele nos ensina o segredo da inspiração, ao olharmos para a leveza de uma criança. Em vez de olhar para uma criança, não, só quer saber de correr, quebra tudo, não. Olha que energia, tem que aprender com ela, vou correr mais que nem a ela. Né? Às vezes a gente só vê uma criança, só vê, tá quebrando tudo, meu Deus! Lá em casa, desde quando a gente teve Débora, eu tirei tudo quanto é coisa que tinha lá de souvenir, de porta-retrato, de coisas de... Vamos tirar tudo. Vou ficar me estressando porque a criança vai quebrar mesmo. Tirei tudo que era nosso. Você vai lá em casa e só vê coisa de Débora em cima dele. Por quê? Porque se for coisa nossa, ela vai quebrar. Quer dizer, hoje já nem tanto, né? Mas no início, claro que ia quebrar. Então, 4. Ele nos dá o segredo da missão. Nos mostra o chamado e nos dá propósito. Fábio, eu não sei ainda o propósito da minha vida, a minha missão. Peça a Jesus porque Ele vai te mostrar. Ele revela o que tem para você. Batei e abrir-se-vos-á. Se você já sabe a sua missão, né? Então continue. Já sabe o seu chamado? Continue. Renove suas forças diariamente, porque assim como Caleb, com 85, ele foi atrás da promessa dele aos 85. A promessa de Caleb veio aos 85. Geralmente a gente fala de Moisés, né? Moisés andou 40 anos e tal, mas Caleb foi além. Os 85. Assim, não, e outra, as bênçãos de Caleb não pararam só em Caleb, foi para quem? Para a família dele, para os filhos e netos. Então, às vezes, a bênção que a gente acha, pô, será que só os 80 que eu vou ter minha bênção? Calma aí, está olhando só para o seu próprio umbigo. Deus tem algo além de você, tem a sua história, a sua linha, a sua família, os seus filhos, os seus netos, de como você vai ser lembrado. Os netos de Caleb, temos essa terra de Hebron, porque Caleb conquistou. Meu pai, meu avô, meu tio, meu primo mais velho, antes de mim veio e conquistou. Graças a ele. Gratidão, reconhecimento. Assim podemos ser renovados, sabendo que Ele está conosco, combatendo o bom combate. Conhecendo o nosso propósito, nos tornamos diariamente cada vez mais jovens. Quando a gente sabe do nosso propósito, diariamente a gente se torna cada dia mais jovem. Amém? Alemilton, acabei meus 88 minutos.